Leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo, com a criação do número zero. E o Publishers Weekly diz que é um código da Vinci do mundo real. Então, preparem-se. Amir Alexander, ele é autor, editora Zahar. Esse livro, ele possui 300 páginas em média. E vamos aí passear pelos 9 capítulos. O primeiro fala da guerra contra a desordem, os jesuítas contra os infinitamente pequenos. Introdução. Um cortesão no estrangeiro. No inverno de 1663, o cortesão francês Samuel Sorbier foi apresentado numa reunião da então recém-fundada Academia Científica, a Royal Society de Londres. Sorbier explicou Henry Onderburg, distinto secretário da sociedade, era um amigo dos sombrios dias da Guerra Civil, quando o rei foi exilado da Inglaterra e estabeleceu sua corte em Paris. Agora, 3 anos depois que Carlos II fora reconduzido ao trono em Londres, Oldenburg orgulhava-se de receber o velho amigo em sua verdadeira casa e compartilhar com ele as novas investigações empolgantes que aconteciam sobre o teto da Royal Society. Nos meses seguintes, Sorbier viajou pelo país e até com o próprio rei, e nessa época o amigável francês fez da Royal Society seu lar, frequentando as reuniões e convivendo com seus integrantes. Estes, por sua vez, o trataram com muito respeito, conferindo-lhe a maior das honrarias, tornando-no membro da sociedade. Se Sorbier era digno ou não dessa honraria, isso é discutível. Embora fosse célebre médico na época, e também, de certo modo, um homem de letras, nem ele próprio se considerava um pensador original. Pelo seu próprio testemunho, ele era um corneteiro e não um soldado na Guerra das Letras. Alguém que não promovia suas próprias ideias, mas anunciava as invenções engenhosas dos outros por meio da sua extensa rede de conhecidos e correspondentes. Tratava-se com toda certeza de uma rede impressionante, incluindo alguns dos maiores luminares da França, filósofos e cientistas da Itália, da República Holandesa e da Inglaterra. Sorbier era um tipo familiar dos círculos intelectuais desde há muito tempo, o homem que todo mundo conhece, mas não necessariamente respeita muito. De maior interesse para o seu anfitrião, porém, era o fato de Sorbier ser amigo pessoal e tradutor francês de Thomas Hobbes, homem que a maioria dos membros da sociedade considerava um perigoso subversivo e uma ameaça à religião e ao Estado. Se os poderes dominantes na Royal Society estavam dispostos a deixar passar esse passo em falso e convidá-lo para o seu círculo, o motivo era simples. Sorbier era um homem em ascensão e em 1650, após anos de exílio na Holanda, ele retornara à França e 4 anos depois abandonara a fé protestante, convertendo-se ao catolicismo. Numa época em que a posição dos protestantes na França se tornava cada vez mais precária, essa foi uma escolha sábia. Sorbier tornou-se protegido do cardeal Mezarino, primeiro-ministro de Luís XIV, e foi admitido no círculo íntimo do rei. Foi-lhe concedida uma pensão e um título de historiógrafo real. Ele tentou usar sua influência como cortesão de alto nível para estabelecer uma academia científica na França. Sua viagem à Inglaterra, em parte, devia-se a dedicar ao estudo da Royal Society, para determinar se podia servir como modelo para instituição semelhante em seu país. Para as figuras importantes da Renaissance Royal Society, sempre à procura de patronos e benfeitores, Sorbier era um emissário da reluzente corte de Luís XIV e, portanto, um homem a ser tratado com a máxima consideração. Se Oldenburg e seus colegas tinham esperança de serem pagos na mesma moeda pela honraria que concederam a Sorbier, logo se decepcionaram. Apenas alguns meses depois de voltar para casa, Sorbier publicou um relato de suas experiências na Inglaterra, mostrando pouco apreço pelo país que visitara, deixando perplexos seus recentes anfitriões. Aos olhos de Sorbier, a Inglaterra sofria de excesso de liberdade religiosa e de um espírito republicano,
sendo que ambos minavam a religião estabelecida e a autoridade real. A Igreja Oficial da Inglaterra, escreveu Sorbier, provavelmente era a melhor entre um grande número de seitas, porque sua hierarquia inspira nas pessoas o respeito àqueles que são supremos acima delas, e é um sustentáculo para a monarquia. Mas as outras, presbiterianos, independentes, quáqueres, socinianos e menonitas, etc., eram fruto pernicioso da tolerância excessiva. Não tinham lugar no reino pacífico. Para ser justo, Sorbier fez prodígios elogios à Royal Society e falou com admiração dos experimentos conduzidos em suas instalações e da severidade dos debates entre seus membros. Chegou a predizer que, se o avançado projeto da Royal Society não fosse de algum modo destruído, então encontraremos um mundo de pessoas caindo em admiração por tão excelente corpo de aprendizagem. Os detalhes do relato de Sorbier, contudo, foram bem menos lisonjeiros. Ele dizia que a sociedade estava dividida entre seguidores de dois filósofos franceses, Descartes e Gassendi. Afirmação que ofendeu as bases patrióticas e os princípios ingleses. A Royal Society orgulhava-se de seguir apenas a natureza, abstendo-se de qualquer filosofia sistemática. Sorbier, então, insultou o patrono da sociedade, o conde de Clarendon, alto lorde chanceler de Carlos II, escrevendo que ele entendia as formalidades da lei, mas pouco mais que isso, e que não tinha conhecimento de literatura. Sobre o matemático de Oxford, John Wallis, que viveu entre 1616 e 1703, um dos fundadores e mais importantes luminares da sociedade, Sorbier registrou que sua aparência provocava inclinação ao riso e que ele sofria de mau hálito tão intenso que era pestilento numa conversa. A única esperança de Wallis, segundo Sorbier, era ser purificado pelo ar da corte de Londres. Para a nêmesis da sociedade, Thomas Hobbes, que também era inimigo pessoal de Wallis, Sorbier só tinha elogios. Hobbes, ele escreveu era um homem refinado e galante, amigo de cabeças coroadas, apesar da criação protestante. Além disso, Hobbes era o verdadeiro herdeiro do ilustre Sir Francis Bacon, falecido Lord Chanceler da Inglaterra e profeta da nova ciência. Essa foi a mais egrégia das ofensas de Sorbier aos olhos das sumidades de Royal Society. Bacon era venerado na sociedade como seu espírito condutor e efetivamente santo patrono. Ter seu manto outorgado a Hobbes, numa meticulosa réplica ao relato de Sorbier, não havia mais semelhança entre Hobbes e Bacon do que entre São Jorge e um carroceiro. Sorbier acabou pagando caro por sua notória ingratidão aos anfitriões ingleses. É possível que tenha pouco se importado com os insultos de Sprat, despejados na longínqua Londres, mas não pôde ignorar as desagradáveis ramificações na corte real em Paris. Naquela ocasião, a França tinha se aliado à Inglaterra em sua guerra contra a República Holandesa, e Luís XIV não ficou nada satisfeito que um dos seus cortesãos estivesse causando atrito diplomático com um aliado útil. Prontamente despiu Sorbier do status de historiógrafo real e o baniu da corte. Embora o banimento tenha sido revogado alguns meses depois, as coisas nunca mais foram as mesmas para Sorbier. Repetidamente, ele tentou recair nas graças do rei e, quando isso falhou, foi a Roma buscar o patrocínio do Papa. Ele morreu em 1670, sem jamais recuperar o status e o prestígio de que desfrutava às vésperas da viagem à Inglaterra. Embora no momento desastrosamente escolhido no que dizia respeito à sua carreira, Relation d'un voyage en Angleterre, de Sorbier, expressa opiniões que, sob muitos aspectos, eram de esperar em um homem da sua posição. Ele era, afinal, cortesão do Luís XIV, o rei responsável por estabelecer o absolutismo monárquico na França, e cuja filosofia de governo era bem resumida em seu dito, provavelmente apócrifo: L'État, c'est moi, o Estado sou eu. Na década de 1660,
Luís concentrava rapidamente o poder estatal nas mãos reais e avançava no caminho de criar um estado de fé única, processo completo com a expulsão dos huguenotes franceses em 1685. Se a ambição da corte francesa era criar uma nação com um roi, une loi, une foi, um rei, uma lei, uma fé, então Sorbière viu pouca evidência disso na Inglaterra. Não só os ingleses tinham suprimido efetivamente a verdadeira fé católica, como nem sequer haviam conseguido substituí-la por uma religião própria única. Uma pletora de seivos minava a religião estatal estabelecida e, por esse meio, a autoridade do rei. Personagens cujos atos durante a Guerra Civil tinham sugerido perigosas tendências republicanas, agora ocupavam posições respeitáveis tanto na Igreja quanto no Estado, enquanto Hobbes, inabalável monarquista, cuja filosofia apoiava cabeças coroadas, era marginalizado. As coisas tampouco ficavam melhores quando se tratava dos costumes pessoais dos ingleses. Na França, participar como membro de uma sociedade da corte era a mais elevada aspiração social, bem como política de qualquer homem ou mulher ansiosos de deixar sua marca. Os membros dessa sociedade exclusiva eram distinguidos por seus trajes elegantes e maneiras refinadas, tudo projetado para separá-los dos não-membros e estabelecer sua superioridade social. Os anfitriões ingleses de Sorbière, no entanto, mostravam pouca inclinação para seguir o exemplo francês. Enquanto alguns deles, inclusive o presidente da Royal Society, Lord Brouncker, e o nobre Robert Boyle, eram membros da alta aristocracia, cuja educação igualava a de qualquer cortesão francês, o mesmo não se podia dizer de outros, e como era claro no caso de Wallis, a falta de graça cortesã não desqualificava ninguém para um lugar de honra nos mais altos círculos intelectuais. Hobbes, ao contrário, passava a vida inteira como membro de casas aristocráticas, adotara suas maneiras e era, portanto, um homem segundo os próprios sentimentos de Sorbière. Ridicularizando Wallis e elogiando Hobbes, Sorbière estava fazendo mais que apenas exprimir seu sentimento pessoal. Estava criticando a falta de requinte da corte na sociedade inglesa e lamentando o fato de que, na Inglaterra, a corte não ditava o tom cultural da nação, como acontecia na França. Quando os baixos se misturavam com os altos e os homens rústicos como Wallis eram recebidos na alta sociedade, que esperança podia haver para a corte e o rei estabelecerem sua autoridade? Tal mistura jamais seria permitida pela corte do Rei Sol e apenas confirmava a opinião de Sorbière, segundo a qual um perigoso espírito de republicanismo estava à espreita sob a superfície da sociedade inglesa. Hobbes, na visão de Sorbière, era tudo que um homem culto deveria ser: elegante nas maneiras, amigo e companheiro de grandes homens do reino, súdito fiel e leal, filósofo cujos ensinamentos, na opinião de Sorbière, apoiavam o governo dos reis. Wallis era o oposto, rude e tosco, ex-parlamentar que fizera guerra ao seu rei, e quem fora concedido, sem merecimento, lugar de honra pelo monarca restaurado. Não era de admirar que, na longa rixa entre Wallis e Hobbes, o monarquista francês tivesse tomado partido de Hobbes. Mas, em seu relato da disputa, Sorbière não se aprofunda nas diferenças políticas ou religiosas dos dois homens. Ele concentra-se em algo totalmente diferente. A discussão, explica ele, era acerca da indivisível reta dos matemáticos, que é uma simples quimera da qual não podemos ter ideia. Para Sorbière, tudo se resumia a isso. Wallis aceitava o conceito de indivisíveis matemáticos. Hobbes e Sorbière, junto com ele, não aceitavam. Aí estava a diferença. Hoje, a ideia de que um ensaísta político, analisando as instituições de um país estrangeiro, pudesse colocar em foco um obscuro conceito matemático, não nos parece apenas surpreendente, mas bizarro. Os conceitos da matemática superior nos parecem tão abstratos e universais que não podem ser relevantes para a vida cultural ou política. Pertencem ao domínio de especialistas altamente treinados
e nem sequer entram no registro da moderna crítica cultural, para não mencionar a política. Mas esse não era o caso do início do mundo moderno, pois Sorbier estava longe de ser o único não matemático a se preocupar com os infinitamente pequenos. Na verdade, no tempo de Sorbier, os pensadores intelectuais europeus das religiões e filiações políticas largamente divergentes empenhavam-se sem descanso em excluir a doutrina dos indivisíveis e eliminá-la da consideração científica e filosófica. No mesmíssimo ano em que Hobbes combatia Wallace na Inglaterra acerca da reta indivisível, a Companhia de Jesus comandava sua própria campanha contra os infinitamente pequenos em terras católicas. Na França, o conhecido de Hobbes, René Descartes, que inicialmente demonstrava considerável interesse em infinitesimais, mudou de opinião e, em última análise, baniu o conceito de sua filosofia superabrangente. Mesmo na década de 1730, o bispo da Alta Igreja Anglicana, George Berkeley, zombou dos matemáticos pelo uso dos infinitesimais, chamando tais objetos matemáticos de fantasmas de coisas que se foram. Alinhados contra os do contra estavam alguns dos mais preeminentes matemáticos e filósofos daquela época, que defendiam o uso dos infinitamente pequenos. Estes incluíam, além de Wallace, Galileu e seus seguidores, Bernard, Lebovier de Fontenelle e Isaac Newton. Porque as melhores cabeças do início do mundo moderno brigaram de forma tão feroz acerca dos infinitamente pequenos. A razão é que havia muito mais em jogo que um obscuro conceito matemático. A disputa era sobre o aspecto do mundo moderno. Dois campos se confrontavam a respeito dos infinitamente pequenos. De um lado estavam enfileiradas as forças da hierarquia e da ordem, jesuítas, robesianos, cortesãos reais, franceses e a alta igreja anglicana. Eles acreditavam numa ordem fixa e unificada do mundo, tanto natural quanto humano, e se opunham com firmeza aos infinitesimais. Do outro lado estavam relativos liberalizadores como Galileu, Wallace e newtonianos. Eles acreditavam numa ordem mais pluralista e flexível, que pudesse acomodar a gama de opiniões e diversos centros de poder, e defendiam os infinitesimais e seu uso na matemática. As linhas eram claras e a vitória para um lado ou outro deixaria sua marca no mundo pelos séculos seguintes. O problema com os infinitesimais. Para entender por que a briga em torno dos indivisíveis tornou-se tão crítica, precisamos dar uma olhada no conceito em si, que parece enganadoramente simples. Mas, na verdade, é muitíssimo problemático. Na sua forma mais simples, a doutrina afirma que toda reta é composta de uma sequência de pontos, ou indivisíveis, que são os blocos de construção da reta, e que não podem eles mesmos ser divididos. Isso parece intuitivamente plausível, mas também deixa muita coisa sem resposta. Por exemplo, se uma reta é composta de indivisíveis, quantos são eles e qual é seu tamanho? Uma possibilidade é que haja um número muito grande de pontos numa linha, digamos 1 bilhão de bilhões de indivisíveis. Neste caso, o tamanho de cada indivisível é 1 bilionésimo de bilionésimo da linha original, o que de fato é de uma magnitude muito pequena. O problema é que qualquer grandeza positiva, mesmo muito pequena, sempre pode ser dividida. Poderíamos, por exemplo, dividir a reta original em duas partes iguais, então dividir cada parte em 1 bilhão de bilhões de partes, o que resultaria em segmentos cujo tamanho seria metade do tamanho dos nossos indivisíveis originais. Isso significa que os supostos indivisíveis são, na verdade, divisíveis, e a nossa hipótese inicial de que são átomos irredutíveis de uma reta contínua é falsa. A outra possibilidade é que não haja um número muito grande de indivisíveis numa reta, mas um número infinito deles. Mas, se cada um desses indivisíveis tem uma magnitude positiva, então um número infinito deles
dispostos lado a lado, teria comprimento infinito, o que vai contra a nossa premissa de que a reta original é finita. Assim, devemos concluir que os indivisíveis não têm magnitude positiva, ou que, em outras palavras, que seu tamanho é zero. Infelizmente, como sabemos, 0 mais 0 é igual a zero. Isto é, não importa quantos indivisíveis de tamanho zero somemos, a magnitude combinada ainda será zero, e a soma jamais resultará no comprimento da reta original. Assim, mais uma vez, nossa suposição de que a reta contínua é composta de indivisíveis leva a uma contradição. Os gregos antigos tinham plena consciência desses problemas, e o filósofo Zenão, de Eleia, século V antes AEC, AEC é antes da Era Comum, coincidindo com antes de Cristo. O Zenão os codificou numa série de paradoxos como nomes pitorescos. Aquiles e a tartaruga, por exemplo, demonstra que o ágil Aquiles jamais alcançará a tartaruga, por mais lenta que ela seja. Se Aquiles tiver de alcançar primeiro a posição inicial da tartaruga, depois a posição seguinte, depois a seguinte e assim por diante. Contudo, sabemos pela experiência que Aquiles alcança sua rival mais vagarosa, levando a um paradoxo, o paradoxo da flecha de Zenão. Afirma que o objeto que preencha um espaço igual a si mesmo está em repouso. Isso, porém, é verdade para uma flecha em cada instante de seu voo, o que leva à paradoxal conclusão de que a flecha não se move. Embora aparentemente simples, os enigmas de Zenão mostram-se extremamente difíceis de resolver, baseadas como são numa contradição inerente apresentada aos indivisíveis. Mas os problemas não acabam aí, pois a doutrina dos indivisíveis também esbarra contra o fato de que algumas grandezas são incomensuráveis em relação às outras. Considere, por exemplo, duas linhas de comprimentos 3 e 5. Obviamente, o comprimento 1 está incluindo 3 vezes inteiras de linha cuja cor mais curta e 5 vezes inteiras da linha mais longa. Como está incluído um número inteiro de vezes em cada linha, chamamos o comprimento 1 de medida comum, a linha de comprimento 3, e a linha de comprimento 5. Da mesma maneira, considere linhas de comprimento 3,5 e 4,5. Aqui, a medida comum é meio, que está incluída 7 vezes em 3,5 e 9 vezes em 4,5. Mas as coisas começam a não dar certo se você considerar o lado de um quadrado e sua diagonal. Em termos modernos, diríamos que a razão entre as duas linhas é o quadrado de 2, que é um número irracional. Os antigos diziam de outra maneira, efetivamente provando que as duas linhas não têm medida comum, ou são incomensuráveis. Isso significa que não importa quantas vezes você divida cada uma das linhas, ou por mais finas que você corte as fatias, jamais chegará a uma magnitude que seja sua medida comum. Porque os incomensuráveis são um problema para os indivisíveis. Porque as linhas são compostas de indivisíveis, então a magnitude desses átomos matemáticos seria uma medida comum para duas linhas quaisquer. Mas se duas linhas são incomensuráveis, não há componente comum que elas possam compartilhar, e, portanto, não há átomos matemáticos, não há indivisíveis. A descoberta desses antigos enigmas de Zenão de Edeia e dos seguidores de Pitágoras do século VI e V a.C. mudou o curso da matemática antiga. Daí por diante, a matemática clássica afastou-se das considerações inquietantes dos infinitamente pequenos e mudou o foco para as deduções claras, sistemáticas da geometria. Platão, que viveu de 428 a 348 anos antes de Cristo, seguiu adiante e tornou a geometria um modelo para o raciocínio correto. Em seu sistema, e segundo a tradição,
entalhando as palavras que ninguém ignorante de geometria entra aqui, e na entrada da academia. Seu discípulo Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., diferia do mestre sob muitos aspectos, mas também concordava que os infinitesimais deviam ser evitados. Numa detalhada e competente discussão acerca dos paradoxos do contínuo, no livro 6 de Física, concluiu que o conceito de infinitesimais estava errado e que grandezas contínuas podem ser divididas ad infinitum. Virar as costas para o infinitesimal provavelmente teria sido definitivo, não fosse pelo notável trabalho do maior de todos os matemáticos antigos, Arquimedes de Siracusa. Ele viveu de 287 a 212 a.C. Plenamente consciente dos riscos matemáticos que estavam assumindo, Arquimedes, mesmo assim, optou por ignorar, pelo menos por um tempo, os paradoxos dos infinitamente pequenos, demonstrando que poderosa ferramenta matemática o conceito podia ser. Para calcular os volumes contidos em círculos, cilindros ou esferas, ele os cortou em fatias até um número infinito de superfícies paralelas. E então, somou as áreas das superfícies para chegar ao resultado correto, assumindo apenas como argumento que grandezas contínuas são de fato compostas de indivisíveis. Arquimedes foi capaz de chegar a resultados que seriam absolutamente impossíveis de outro modo. Arquimedes teve o cuidado de não se apoiar demais no seu novo e problemático método. Depois de chegar aos resultados usando infinitesimais, voltou ao começo e provou cada um deles por meios geométricos convencionais, evitando o uso de infinitamente pequenos. Mesmo assim, apesar da cautela e da sua fama de grande sábio do mundo antigo, Arquimedes não teve sucessores. Gerações futuras de matemáticos se mantiveram ao largo da novidade de sua abordagem, apoiando-se, em vez disso, nos métodos experimentados e comprovados da geometria e das suas verdades irrefutáveis. Por mais de 1 milênio e meio, o trabalho de Arquimedes sobre infinitesimais continuou uma anomalia, o vislumbre de um caminho não trilhado. Não foi antes de 1500 que uma nova geração de matemáticos adotou a causa dos infinitamente pequenos. Simon Stevin, em Flandres, Thomas Harriot, na Inglaterra, Galileu Galilei e Bonaventura Cavalieri, na Itália, e outros redescobriram experimentos de Arquimedes com infinitesimais e começaram mais uma vez a examinar suas possibilidades. Como Arquimedes, calculavam áreas e volumes contidos em figuras geométricas. Depois, foram mais longe que o antigo mestre, calculando a velocidade de corpos em movimento e inclinações de curvas. Enquanto Arquimedes teve o cuidado de dizer que seus resultados eram apenas provisórios, até que provados por meios geométricos tradicionais, os novos matemáticos se mostraram menos tímidos. Desafiando os bem conhecidos paradoxos, tratavam abertamente o contínuo como composto de indivisíveis e prosseguiam a partir daí. A temeridade valeu a pena, pois o método dos indivisíveis revolucionou a prática inicial da matemática moderna, possibilitando cálculos de áreas, volumes e inclinações antes impossíveis de se obter. Um campo respeitável, em grande parte inalterado durante séculos, transformou-se numa área dinâmica em expansão constante, atingindo resultados sem precedentes. Mais tarde, no fim do século XVII, o método foi formalizado pelas mãos de Newton e Leibniz, tornando-o confiável algoritmo que hoje chamamos de cálculo, um sistema matemático elegante e preciso que pode ser aplicado a uma gama ilimitada de problemas. Nessa forma, o método dos indivisíveis, fundamentado na paradoxal doutrina dos infinitamente pequenos, tornou-se o alicerce de toda a matemática moderna. O sonho perdido.
Todavia, por mais útil que fosse, o conceito dos infinitamente pequenos era contestado a cada momento. Os jesuítas opuseram-se a ele. Hobbes e seus admiradores opuseram-se a ele. Clérigos anglicanos opuseram-se a ele, como muitos outros. O que havia, então, nos infinitamente pequenos para inspirar oposição tão feroz de tantas partes diferentes? A resposta é que os infinitamente pequenos eram uma ideia que fazia furos num grande e lindo sonho. O mundo é um lugar perfeitamente racional, governado por regras matemáticas estritas. Nesse mundo, todas as coisas naturais e humanas têm seu lugar determinado e imutável na grande ordem universal. Tudo, desde um grão de areia até as estrelas do céu, do mais humilde mendigo até reis e imperadores, é parte de uma hierarquia fixa, eterna. Qualquer tentativa de revisá-la ou derrubá-la é uma rebelião contra a ordem única e inalterável, em perturbação, em sem sentido, que, em todo caso, está condenada ao fracasso. Mas, se os paradoxos de Zenão e os problemas da incomensurabilidade provam alguma coisa, é que o sonho de um encaixe perfeito entre a matemática e o mundo físico é insustentável. Na escala dos infinitamente pequenos, números não correspondem a objetos físicos, e qualquer tentativa de forçar esse encaixe conduz a paradoxos e contradições. O raciocínio matemático, por mais rigoroso e verdadeiro, em seus próprios termos, não pode nos dizer como o mundo realmente deve ser. No cerne da criação, ao que parece, reside um mistério que se esquiva do alcance do mais rigoroso raciocínio e permite ao mundo divergir nas nossas melhores deduções matemáticas e seguir seu próprio caminho. Não sabemos para onde. Isso era por demais inquietante para aqueles que acreditavam no mundo racionalmente ordenado e eternamente imutável. Em ciência, significava que qualquer teoria matemática do mundo era necessariamente parcial e provisória, porque não podia explicar tudo no mundo. E talvez tivesse que ser sempre substituída por teoria melhor. Ainda mais inquietantes eram as implicações sociais e políticas. Se não havia ordem racional e inalterável na sociedade, o que sobrava para garantir a ordem social e impedi-la de cair no caos? Para grupos investidos da hierarquia e da estabilidade social existentes, os infinitesimais pareciam abrir o caminho para uma sedição, um conflito e revolução. Aqueles, porém, que receberam de bom grado a introdução dos infinitamente pequenos na matemática, sustentavam opiniões bem menos rígidas sobre a ordem do mundo natural e da sociedade. Se o mundo físico não era regido pelo estrito raciocínio matemático, não havia como saber de antemão como ele era estruturado e como operava. Os cientistas, portanto, eram solicitados a coletar informação sobre o mundo e fazer experimentos até chegar a uma explicação do melhor encaixe para os dados disponíveis, exatamente como fizeram no mundo natural. Os infinitesimais também abriam o mundo humano. A ordem social, religiosa e política existente não podia mais ser vista como uma única possível, porque os infinitesimais haviam mostrado que não existia a ordem necessária. Como haviam temido os oponentes dos infinitesimais, os infinitamente pequenos abriram caminho para uma avaliação crítica das instituições sociais existentes e para a experimentação com novas instituições, demonstrando que a realidade nunca pode ser reduzida ao estrito raciocínio matemático. Os infinitamente pequenos liberavam a ordem social e política de necessidade de hierarquias inflexíveis. A luta em torno dos infinitesimais, infinitamente pequenos, no início do mundo moderno, assumiu diferentes formas em diversos lugares, mas em nenhum ela se travou com mais determinação ou com riscos mais elevados que nos dois polos da Europa Ocidental, Itália, no sul da Itália, e Inglaterra, no norte. Na Itália foram os jesuítas que comandaram o ataque contra os infinitesimais.
como parte de seus esforços para se reafirmar a autoridade da Igreja Católica na esteira dos desastrosos anos da Reforma. O relato dessa disputa, das primeiras faíscas do começo da história da Companhia de Jesus, até o clímax nos confrontos com Galileu e seus seguidores, que é narrado na parte 1 desse livro, a guerra contra a desordem, e na Inglaterra também a luta em torno dos infinitamente pequenos, seguiu-se a turbulência e a convulsão, as 2 décadas de guerra civil e a revolução em meados do século XVII, durante o qual a Inglaterra foi uma terra conturbada e sem rei. O arrastal combate de gladiadores acerca dos infinitesimais entre Thomas Hobbes e John Wallis foi a luta entre 2 visões concorrentes acerca do futuro do Estado inglês. A história dessa luta, suas raízes nos dias repletos de terror da Revolução, seu papel na fundação da principal academia científica do mundo e seu efeito no surgimento da Inglaterra como principal potência mundial, está na parte 2 desse livro, Leviatã e o Infinitesimal. De norte a sul, na Inglaterra e Itália, a disputa em torno dos infinitamente pequenos varreu com furor a Europa Ocidental. As fileiras de combate estavam claramente dispostas. De um lado, os advogados da liberdade intelectual, do progresso científico e da reforma política. De outro, os defensores da autoridade, do conhecimento universal e imutável e da hierarquia política fixa. Os resultados da luta não foram iguais em toda parte, mas os riscos eram sempre altos. A face do mundo moderno, que começava a exigir a afirmação de que o contínuo matemático é composto de indivisíveis distintos. É inocente para nós, mas 3 séculos e meio atrás, ela teve o poder de abalar as fundações do início do mundo moderno. E assim foi a vitória final dos infinitamente pequenos, que ajudou a abrir caminho para a ciência nova e dinâmica. Há uma ciência nova e dinâmica, para a tolerância religiosa e para a liberdade política, numa escala até então desconhecida na história humana. Assim termina a introdução, depois chega a parte 1, falando sobre a guerra contra a desordem, os jesuítas contra os infinitamente pequenos, e há uma frase de Inácio de Loyola que diz que uma unidade entre muitas não pode ser mantida sem ordem, nem a ordem sem o devido vínculo de obediência entre inferiores e superiores. Então, estamos falando aqui de muito mais que um simples zero. Vamos acompanhar, então, na continuidade da leitura. Tchau, tchau.